Querido irmão, querida irmã, bom dia. Louvado seja Deus que nos dá mais uma oportunidade de louvarmos ao seu nome, de rendermos graças a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós iniciamos este culto em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que somos peregrinos nessa terra. Temos vivido o tempo da peregrinação debaixo dos paternais cuidados do nosso Senhor. Temos provado que Ele é bom e por isso mesmo nós podemos tirar um tempo, ainda que limitados por conta de toda essa situação que temos vivido, mas podemos tirar um tempo para exaltar e engrandecer o santo nome do Senhor. O Salmo 33, versos 1 e 2 nos convidam, então, a este tempo de adoração e nos diz assim a palavra de Deus. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. O texto é um convite ao louvor ao Senhor. E o louvor do Senhor não depende de circunstâncias, o louvor ao Senhor não depende de um cenário positivo ou adverso. O louvor ao Senhor é aquilo que nasce de dentro de um coração que foi regenerado, que foi transformado e que por isso não depende de circunstâncias para reconhecer a sua majestade e a sua soberania. Louvemos então ao Senhor, adoremos em espírito e em verdade. Ouçamos o prelúdio. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo ponte mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. O Salmo 32, versos 1 e 2 nos convidam também a este momento de contrição, momento onde nós nos abrimos diante do Senhor, nos derramamos e confessamos os nossos pecados como o fruto de um verdadeiro e sincero arrependimento. E diz assim então a palavra de Deus, Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, que o Senhor seja servido neste momento em ouvir as nossas orações, orações estas que são frutos de verdadeiro arrependimento. Pause o vídeo um pouquinho, faça a sua oração de contrição e logo após retorne, porque nós vamos orar juntos. Oremos, irmãos. Pai de amor e bendito, nós te agradecemos pelo privilégio que cada um de nós teve de confessar os nossos pecados ao Senhor como fruto de verdadeiro arrependimento. Nós louvamos o teu nome porque és um Deus que ouve as nossas orações, conhece as nossas faltas, sabes não apenas acerca daquilo que fazemos, mas conhece a mais profunda das nossas intenções. Por isso, nós não temos como fugir do Senhor, não temos como esconder do Senhor quem somos ou o que fazemos. Contudo, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós ganhamos uma nova identidade. Nós somos um novo alguém em Cristo Jesus. E por isso, nós não temos prazer na iniquidade, não temos prazer no pecado. Por isso, ó Pai, nós confessamos os nossos pecados na certeza de que Tu sondas e conheces os nossos corações e, de maneira maravilhosa e sobrenatural, derrama sobre nós o bálsamo do perdão que traz consigo a paz que excede todo entendimento. Por isso, nós te agradecemos pelo privilégio de poder falar contigo e saber que somos ouvidos. É a oração que fazemos, gratos pelo perdão que recebemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 32, verso 5, fala a nós acerca da importância de confessarmos os nossos pecados ao Senhor e o efeito que isso traz aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja Deus, que por meio da sua palavra nos garante que pecado confessado é pecado perdoado. E perdoados dos nossos pecados, a paz do céu invade o nosso coração, a alegria celeste toma conta de nós, e nós não podemos fazer outra coisa senão louvar e adorar a Deus. Então, louvemos ao Senhor com toda a alegria do coração. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso,
pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Meu viver. Ainda em adoração ao Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 40 e vamos ler do verso 1 ao verso 10. Salmo 40, do verso 1 ao verso 10. Diz-nos assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na congregação, a grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação. A tua graça e a tua verdade.
É o que nos diz a palavra de Deus. Nós vamos ter uma oração de adoração e louvor. Convidamos o nosso irmão presbítero Celso Sampaio para fazer esta oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos e louvamos o teu nome. E te adoramos, ó Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que cuida de cada um de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Tem nos amparado, tem nos protegido, tem nos guiado, tem sustentado a tua igreja, Senhor. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos tão difíceis, nós sentimos a tua poderosa mão cuidando de nós. Portanto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e que todas as partes deste culto sejam agradáveis ao Pai e que estejamos preparados para recebermos a tua mensagem que virá através do pregador desta manhã. Nós oramos agradecidos, adoramos e louvamos o teu nome, em nome e por amor de Jesus. Amém. No momento em que haveremos de ser edificados pela palavra do Senhor, nós lemos no Salmo 33, versos 4 e 5, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Com essa palavra, nós preparamos os nossos corações para, mais uma vez, ouvirmos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Nós damos prosseguimento à nossa série de mensagens, expondo a primeira epístola de Pedro. Nós já vamos fazer a leitura. Antes, nós teremos ainda uma participação musical. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei, que nos chamou das trevas para a luz. Temos as respostas para dar às nações. Insistem em vão procurar soluções. Longe de Deus, os governantes desta terra virão tomar conselhos aqui, e os seus juízes aprenderão conosco a justiça de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei, que nos chamou das trevas para a luz. Nada poderá nos resistir, pois maior é aquele que está dentro de nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. O Espírito Santo conosco está, nada vai nos parar. Somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus, somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor e bendito, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra para nela meditarmos. Pedimos
a orientação do Teu Santo Espírito e a iluminação para a compreensão acerca daquilo que desejas para as nossas vidas. Esta oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2. Hoje nós vamos nos concentrar nos versos 4 a 10. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 4 a 10. Lembrando que nós vimos até aqui Pedro escrevendo aos crentes da dispersão, que estavam espalhados por conta da perseguição imposta ao povo de Deus. Pedro abriu sua carta falando sobre a maravilhosa obra da graça de Deus que nos salvou, que nos regenerou, que nos encaminhou para uma vida eterna por causa de Cristo Jesus. Pedro falou então que os crentes precisam responder a esta obra de salvação e por isso ele iniciou algumas exortações falando sobre santidade, sobre viver debaixo do temor do Senhor, sobre amar uns aos outros, sobre provar a bondade de Deus. E agora nós vamos nos encaminhando para o encerramento dessa primeira grande sessão em que Pedro está falando aos cristãos, que começou lá no versículo 13 do capítulo 1 e vai até o versículo 10 aqui, nessa primeira grande sessão, e depois ele vai dar continuidade à sua mensagem exortativa. Então, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 ao verso 10, diz-nos assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, é o que diz a palavra de Deus. Pedro continua a fazer a sua exposição acerca daquilo que ele considera importantíssimo, da mais alta relevância para aqueles irmãos que estão vivendo os dias da dispersão, os dias da diáspora. Algo muito semelhante com o que nós estamos vivendo nestes dias, obviamente salvaguardando as devidas diferenças de tempo e de situação, né, e ocasião, mas aqueles irmãos estavam dispersos, não podiam mais estar congregados como antes, e eles precisavam
guardar ou atentar-se para aquilo que é fundamental na fé cristã. Pedro então falou sobre Deus, falou sobre como nós devemos responder a isso nesse tempo da peregrinação, né? E algumas metáforas que Pedro usa ao longo do seu texto chamam a nossa atenção, especialmente de uma que nós vamos conversar hoje. Mas você já deve ter percebido que no decorrer do texto, Pedro lança uso dessas metáforas para falar sobre quem Deus é, né? Então ele primeiro falou o fato dessa salvação ter sido produzida por uma semente imperecível, né? E obviamente todos nós sabemos que a semente natural, para ela poder dar prosseguimento ao seu processo, né, de crescimento, a semente morre. Mas Pedro falou de uma semente imperecível, uma que não morre, porque é eterna. Pedro falou sobre o leite puro e espiritual, e nós naturalmente sabemos que o leite, mesmo sendo ele guardado com todo o cuidado, ele tem tempo de validade, né? E passando de determinado tempo, ele se esvai, ele não tem mais a sua pureza inicial. E ao mesmo tempo nós sabemos o quanto ele é finito, o quanto ele é natural. Mas Pedro falou de um leite puro, né? Totalmente puro e espiritual. E agora Pedro vai utilizar mais uma metáfora para falar sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre quem é Deus. E salta aos nossos olhos rapidamente aqui o termo a pedra que vive. E mais do que nunca agora esse texto, que antes já parecia ser bastante individualizado e vai partindo para a coletividade ao mesmo tempo. Você lembra que as primeiras exortações eram muito individuais, né? Então, sobre santidade, sobre viver debaixo do temor do Senhor. Mas depois Pedro vai chegando ao seu ápice quando ele fala sobre o amar uns aos outros. Então já começa a ter um tom mais comunitário, né? Sobre se é que vocês provaram a bondade do Senhor. Então vai ganhando aos poucos esse tom mais comunitário. E agora vai ganhar um tom de igreja mesmo, de construção, de comunhão, né? E quando nós olhamos especialmente para o tempo que nós temos vivido, nós ainda hoje temos muito essa discussão, né? Ou seja, onde está a verdadeira igreja? Calvino dizia que a verdadeira igreja é esta que prega fielmente a palavra de Deus, que administra os sacramentos, que experimenta a disciplina quando ela se faz necessária. Independente de seu nome, independente dos seus demais argumentos, se esta igreja ela vive essa realidade, experimenta essa realidade, aí está uma igreja fiel ao Senhor. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que a pureza da igreja se dá na medida em que ela é cada vez mais bíblica, ela está cada vez mais próxima daquilo que as Sagradas Escrituras dizem em como as coisas precisam ser, né? De maneira que não há necessidade de lançar mão de outros recursos fora da Bíblia para que esta igreja de fato consiga ser sustentada, porque quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja. É Ele quem impede que esta igreja venha abaixo, é Ele quem impede que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. Enfim, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem caminha com esta igreja dia após dia. E Pedro vai chegar agora a este ápice comunitário, falando sobre uma questão que é muito própria e é muito cara à igreja, que é justamente a questão da identidade. Quem nós somos
não simplesmente enquanto indivíduos, mas quem nós somos enquanto comunidade formada de pessoas que foram regeneradas. Quem nós somos enquanto comunidade de peregrinos. Quem nós somos enquanto grupo de pessoas que têm diante de si o desafio de andar em santidade, andar no temor do Senhor, de amar uns aos outros e de provar a bondade do Senhor. Quem nós somos? E Pedro basicamente vai construir um discurso mostrando a importância de, primeiro, reconhecermos e descobrirmos quem Deus é. A nossa identidade não depende das nossas preferências, não depende das nossas escolhas, do nosso gosto pessoal, mas a nossa identidade depende única e exclusivamente daquele que nos regenerou, que mudou o curso da nossa história, que mudou e entrou no nosso caminho a fim de promover a nós uma conversão que, se tal conversão não acontecesse, nós estaríamos inevitavelmente fadados à morte eterna. Então nós olhamos para o texto que lemos e percebemos esse caminho sendo construído por Pedro, de quanto mais a gente busca conhecer ao próprio Deus, mais então nós temos condições de saber ou de sabermos exatamente quem nós somos. Então a primeira tarefa, segundo Pedro, que todo aquele que nasceu de novo precisa ter para consigo, é a tarefa de se aproximar. Essa é a primeira grande verdade deixada por Pedro no texto. Olha, se você quer saber quem você é ou quem vocês são, vocês precisam fazer o movimento de se aproximar daquele que chamou vocês. O verso 4 começa justamente com essa expressão, chegando-vos para ele, aproximando-se dele. E é interessante que Pedro vai começar a utilizar esta metáfora da pedra justamente depois que ele convida para que aqueles irmãos se cheguem, se aproximem do próprio Deus. Chegando-vos para ele. Quando você chega e se aproxima dele, você naturalmente tem contato com aquele que é a pedra viva, a pedra rejeitada, aquele que, por conta da sua obra, faz com que a igreja surja, a igreja nasça, ele sustenta o testemunho dessa igreja, ele caminha com esta igreja em meio ao seu tempo da peregrinação, em meio ao seu martírio, mas esta igreja pertence a ele. Portanto, se nós queremos descobrir a nossa verdadeira identidade, nós não podemos fazer outro movimento senão nos chegarmos a ele. Ele é esta pedra, a pedra viva, a pedra que por uns é rejeitada, mas que pelo próprio Deus ela é eleita e preciosa. Quando nós olhamos para esta demanda de nos aproximarmos de Deus, nós inevitavelmente podemos fazer algumas reflexões. A primeira delas é da disposição que cada um de nós precisa ter deste aproximar. De que ninguém pode fazer esta tarefa por mim. De que ninguém pode cumprir esse chamado em meu nome. De que eu não tenho a possibilidade de aguardar alguém que se chegou mais próximo de Deus
aguardar que este volte e me conte como foi. Esta é a tarefa de todo aquele que nasceu de novo. Quem nasce de novo, quem é regenerado, é literalmente atraído para se aproximar desse Deus. E é interessante porque, ao mesmo tempo em que a Bíblia revela esta distância de ser entre Deus e o homem, ou seja, Deus é aquele que é completamente santo, totalmente santo, e este homem é pecador, mas ainda assim nós vemos, sempre partindo da parte de Deus, esse convite de aproximação. Você deve lembrar de Deus falando com Moisés, e mesmo dizendo, olha, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar que você está pisando é terra santa. Ainda assim, Deus estava se chegando e permitindo a Moisés aquele contato. Você deve lembrar de que, ao criar o mundo e criar todas as coisas, Deus se encontrava com Adão na viração do dia. Você deve se lembrar que, mesmo em meio às muitas falhas do seu povo, no decorrer da história, Deus levantava homens para falar em nome dele, porque ele queria falar com o seu povo. Portanto, nós olhamos para toda esta situação e vemos que esta realidade de se aproximar de Deus, esse convite para que haja esta aproximação de Deus, é um convite para todo aquele que nasceu de novo. É o movimento natural, é o caminho natural de todo aquele que nasceu de novo. E hoje nós fazemos este caminho, inevitavelmente, a partir das Sagradas Escrituras. E é interessante porque Pedro já deixa claro este movimento, porque ao longo do seu texto, ele faz, na verdade, citações de outros textos do Antigo Testamento. Verso 6, por exemplo, ele está fazendo menção a algo que já está na Escritura. E tudo aquilo que ele vai falar, e tudo aquilo que ele fala aos seus destinatários, né, aos destinatários dessa carta, ele faz questão de dizer, olha, tudo isso que eu estou falando não estou inventando. Está escrito, está na Escritura. Por isso, os tempos passam, as situações se modificam, mas nós o tempo todo somos relembrados acerca da importância de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Chegando-vos para Ele é o movimento natural daqueles que são regenerados, que são transformados em peregrinos, que estão vivendo o tempo da peregrinação. Mas quando você, então, faz este movimento, Pedro, então, vai dizer que quando se chega a ele, nós, então, começamos a perceber, de fato, então, quem é Jesus, quem ele é. E logo na segunda parte do versículo 4, ele começa a trazer essa descrição falando de Jesus acerca, sendo ele esta pedra, a pedra que vive, mesmo sendo a pedra que vive, né? Ou seja, ele está falando nos termos aqui como se estivesse falando na construção de um grande templo. E você deve lembrar que no Antigo Testamento, de maneira muito especial, o templo era o lugar da habitação de Deus, né? Não se pensava num Deus que estivesse em todo lugar, mas imaginava-se um Deus que estivesse apenas no templo. E esta mentalidade perdura durante muito tempo, é por isso que Pedro faz uso desta imagem. Ele está dizendo, olha, se nós estamos falando aqui da construção de um templo, nós estamos falando da construção de um templo vivo, um templo que não é formado necessariamente por paredes, um templo que não é formado necessariamente por estruturas, mas um templo que é formado por pessoas, um templo que é formado por vida. As suas paredes são vida, as suas ações são vida, as suas práticas são a própria vida.
E por isso Pedro diz, olha, quando você se aproxima dele, você então percebe que ele é como uma pedra viva. E esta pedra viva é rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Esta pedra viva, a qual Pedro está dizendo, é uma pedra que cria de alguma forma uma espécie de divisão. E o próprio Jesus já havia falado isso acerca dele mesmo, que ele veio mesmo para dividir. E eu faria isso tal como uma espada é capaz de fazer. Porque ela, ao mesmo tempo que é rejeitada pelos homens, ao mesmo tempo ela é por Deus eleita e preciosa. Ou seja, a natureza de Jesus e a missão de Jesus estão em total compatibilidade com o plano de Deus para a salvação do seu povo. Mas ainda assim, os homens haverão de ter contato com esta pedra e alguns, inevitavelmente, a rejeitarão. E aí Pedro começa a fazer este movimento de que, ao falar sobre quem é esta pedra, ele depois vai falar sobre quem nós somos. No verso 6, fazendo menção então a um texto da Escritura, vai dizer, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então agora Pedro deixa claro que esta pedra é capaz de gerar estas definições. Sendo ela eleita e preciosa, haverão aqueles que hão de crer e haverão aqueles que hão de rejeitar. Mas para aqueles, diz o verso 7, para aqueles que creem, esta pedra, então ela é a preciosidade. Mas para os descrentes, diz o verso 7, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. A pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Então, perceba o que Pedro está falando acerca da pessoa de Jesus. Ele, muito diferente do que fazem as pessoas hoje em querer colocar em Jesus uma imagem ao seu gosto, um Jesus criado para as suas próprias necessidades, e não conforme o Cristo revelado, Pedro mostra a nós que este Jesus cria este tipo de situação onde as pessoas se tornam indesculpáveis. Ele é esta pedra que para os homens serve de pedra de tropeço. Nela, os homens com seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua sede de poder, com a sua ganância. Você deve lembrar o que Pedro falou anteriormente. Olha, vocês livrando-se de toda a maldade, de todo dolo, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, porque estes que trazem consigo esta maldade, a hipocrisia, a inveja, estes são os que diante dessa pedra tropeçam e caem. Estes são aqueles que diante da sublimidade, da preciosidade desta pedra eleita não resistem. Eles se sentem humilhados, eles se sentem combatidos, eles se sentem envergonhados, mas eles não reconhecem, não veem a preciosidade que é esta pedra. Mas ao mesmo tempo, diz o próprio Pedro que esta pedra, para aqueles que creem, ela é a preciosidade. Ele está dizendo que para aqueles que creem, Jesus é tudo o que importa. É o maior padrão da beleza da vida, é o maior padrão do que significa
uma vida de paz, ele é o valor mais alto que se pode obter. Os nossos bens materiais não se comparam com a preciosidade. Não há nada mais que seja mais precioso do que o próprio Jesus, de maneira que, se vocês perderem todas as coisas, e perceba, Pedro está falando para aqueles que perderam muitas coisas porque precisaram fugir às pressas. Ele dizia, olha, se vocês perderem muitas coisas, mas se vocês não perderem, não tirarem os seus olhos de Jesus, então vocês têm aquilo que é mais precioso. Nós precisamos de Jesus porque ele é, ao mesmo tempo, esta pedra que serve de tropeço para os orgulhosos, para os afeitos à maldade, à mentira, mas ao mesmo tempo ele é a pedra, como vai dizer, a pedra principal, a pedra angular, que alguns não creram, mas que aqueles que creram, esta pedra não serviu simplesmente de tropeço, mas ela serviu de fundamento. Pedra angular é isto, é a pedra fundamental, é a pedra principal, é a pedra que dá sentido a todas as outras pedras. Se não tiver aquela pedra, toda a construção está em risco, ela certamente vai desmoronar. Ela é a pedra principal. Então, este é Jesus. Ele é esta pedra viva que, por causa da sua sublimidade, da sua majestade, por causa da sua santidade, faz com que todos aqueles que ainda não o conheceram simplesmente tropecem. Isto significa que, no final das contas, todos nós, em algum momento, tropeçamos diante de Jesus. Isto significa que todo esse processo de regeneração e novo nascimento passa necessariamente no momento em que nós tropeçamos e nos é revelado toda a nossa injustiça, toda a nossa vida de pecado, o fato de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos chance. A nossa identidade já estava marcada e carimbada, não como peregrinos, mas necessariamente como mortos-vivos, ou como vivos mortos. Mas ao tropeçar nesta pedra e vermos estampados os nossos pecados, nós também vimos a cruz. A cruz onde ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É quando nós tropeçamos nesta pedra e não simplesmente reclamamos da vida ou lamentamos, mas agradecemos, porque se não fosse este tropeço, nós não poderíamos levantar os olhos aos céus. Nós não poderíamos voltar a caminhar. Portanto, esta pedra de tropeço, esta rocha de ofensa, ela o é para todos. Ela não é apenas para descrentes, ela é para todos. Mas quando tropeçamos, quando por ela fomos ofendidos por causa da sua santidade, que revela a distância por conta dos nossos pecados, nós então temos a oportunidade, dada por Ele mesmo, de ao tropeçarmos, levantarmos. E veja que o verso 8, ao contrário do que muitos pensam, que esse texto está falando o tempo todo que crentes e descrentes se tratam de uma realidade, e aqui é interessantíssimo observar isso, porque quando se fala de crentes e descrentes, automaticamente a nossa cabeça está pensando em pessoas que frequentam uma igreja e pessoas que não frequentam uma igreja. Mas veja
A carta de Pedro não é para crentes e para descrentes. A carta de Pedro ela é destinada para os cristãos da diáspora. Por isso o verso 8 vai dizer que são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele está falando de uma incredulidade que pode acontecer não entre aqueles que vivem a vida como se Deus existisse, mas ele está falando do perigo da incredulidade que pode se abater entre aqueles que dizem que creem em Deus. Ele é esta pedra de tropeço, esta rocha de ofensa, e aqueles que abrem mão da palavra e são desobedientes são aqueles que sucumbem a cada tropeção. Este é Jesus, que 1 Pedro fala, olha, se aproximem, cheguem perto dele, não terceirizem essa tarefa, não peça para que os seus pais, ou os seus filhos, ou o pastor, ou os líderes da igreja, não permita que eles vivam isso por você. Isto é tarefa sua. Isto é tarefa comunitária. Não é tarefa para alguns, é tarefa para todos nós. Nos aproximarmos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós então somos revelados à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é revelada a nós. Quem Jesus é? Ele é esta pedra viva, esta pedra angular, a pedra que dá sentido, que dá sustentação, que é a razão para toda a construção desse verdadeiro templo humano, esse lugar da habitação de Deus. Se não tiver Jesus, não tem Deus. Se não tiver esta pedra angular, não há sentido. E ele precisa ser considerado por nós, portanto, como aquilo que tem de mais precioso. Se numa vida anterior o dinheiro era o que tinha mais precioso, o poder poderia ser aquilo que tinha mais de mais precioso, a fama, o prestígio, ou seja lá o que for. Quando nós somos regenerados, Jesus passa a ser aquilo que nós temos de mais precioso. E por isso, esta pedra viva que faz a uns tropeçar, mas serve de fundamento para aqueles que nele creem, portanto, ao verem estampado a sua vergonha, são levantados por ele, passam a fazer parte deste movimento, então nós temos acesso a nossa nova identidade. Por isso, lá no verso 5, Pedro disse, vocês também, como pedras que vivem, vocês são edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ora, aqueles que tropeçam nesta pedra, mas são por ele levantado e ele se torna fundamento para nós. Nós então fazemos parte desta construção. Nós também somos pedras que vivem. Não somos como ele, a pedra que vive, mas que é angular, a principal, a necessária. Mas nós somos pedras que vivem, que são edificados, casa espiritual. É isto que o próprio apóstolo Paulo quer dizer quando vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Não se trata necessariamente do nosso corpo físico, mas se trata da nossa comunhão. Este templo construído por pessoas que foram regeneradas e transformadas é o lugar da habitação de Deus. Se nós sabemos, então, quem é Jesus, nós, então, vamos descobrindo quem somos nós. Nós somos transformados nestas pedras vivas que formam uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Você lembra da figura do sacerdote, também proveniente do Antigo Testamento? E você lembra que, em primeiro lugar, o sacerdote é alguém que
presta um serviço. E no Antigo Testamento ele presta um serviço de intermediação. Né? Nós temos 2 serviços de intermediação no Antigo Testamento. O profeta, que é o intermediário entre Deus e os homens. O profeta fala aos homens o que Deus quer dizer. E nós temos a figura do sacerdote, que é o intermediário entre os homens e Deus. Ou seja, o serviço do sacerdote é levar a oferta, é oferecer a oferta em nome do povo. É cumprir com o rito da adoração, não apenas em seu nome, mas em nome do povo. Por isso, o sacerdote tinha toda uma preparação para cumprir com esse rito. Ele não podia fazer esse rito de qualquer maneira, não poderia ser de qualquer forma. E ele sabia a responsabilidade que ele tinha. O sacerdote era aquele que ficava constantemente tomando todos os cuidados necessários para poder cumprir tão sublime tarefa. E assim nós percebemos que quando vai chegando o Novo Testamento, nós somos apresentados à pessoa de Jesus, que traz para si esta função, sendo ele o principal sacerdote, o sumo sacerdote, porque ele, ao mesmo tempo que vai levar a oferta diante de Deus para nos purificar dos nossos pecados, ou seja, ele vai ser ao mesmo tempo o sacerdote que leva a oferta e ele é ao mesmo tempo a própria oferta. Jesus se entrega, se dá na cruz como oferta em nosso lugar. Por isso, Pedro está falando, olha, vocês são como pedras que vivem, que formam uma casa espiritual, o lugar da habitação de Deus, para que vocês possam exercer este sacerdócio santo, este serviço. Agora não precisa mais oferecer oferta em nome do povo, não precisa mais que uma pessoa fale em nome de todo mundo, mas agora, nova realidade trazida por Jesus, agora nós podemos ser sacerdotes uns dos outros. Podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque o vínculo que havia sido manchado por conta do pecado, agora em Jesus está renovado. E nós podemos então louvar a Deus, nós podemos servir a Deus juntos. E aí, Pedro, olha, se vocês querem saber então qual é a identidade de vocês, por causa de Jesus, então eu vou dizer claramente para vocês. E aí o verso 9, Pedro começa a dizer, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora Pedro deixou absolutamente claro que este povo, que mesmo espalhado, mesmo sem poder se ajuntar, mesmo diante das dificuldades do seu tempo, nada disso tira deles a realidade de que foram eleitos, de que foram tornados sacerdotes, de que foram escolhidos enquanto povo de propriedade exclusiva. Não pode, essa realidade não pode ser alterada, não pode ser modificada. E eles têm um objetivo. Vocês foram feitos, foram regenerados, foram transformados nisto, nesta raça eleita, neste sacerdócio real, nesta nação santa, nesse povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram feitos para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora nós não apenas encontramos, por causa de Cristo, a nossa identidade, mas nós encontramos propósito. Nós encontramos razão para existir, motivo. Nós temos direcionamento sobre o que fazer. Em cada parte da nossa vida, em cada momento que vivemos, nós somos estas pessoas que foram chamadas, que foram regeneradas, transformadas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para fechar o seu discurso,
Pedro deixa claro, então, justamente essa questão da mudança de identidade. Olha, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Nós somos alguém, um novo alguém, por causa de Cristo, a pedra angular, a nossa preciosidade, aquele de quem nós dependemos, aquele que é o maior padrão do que seja beleza, do que seja majestade, do que seja realeza, do que seja soberania, aquele que preenche perfeitamente as nossas necessidades, aquele que não deixa vazio nos nossos corações. Por causa dele, nós alcançamos misericórdia. Por causa dele, nós fomos feitos povo de Deus. Por causa dele, que é a pedra viva angular, nós fomos feitos pedras vivas, chamados à comunhão, para vivermos o sacerdócio entre uns e outros, para amarmos uns aos outros, para andarmos em santidade, não sozinhos, não destacados, mas uns com os outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós olhamos para este texto e percebemos todo esse movimento que Pedro faz ao nos falar da necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. Mostrando para nós que todas as vezes que por algum motivo nós estamos separados, é porque nós não estamos simplesmente separados de nós mesmos, mas estamos separados também do próprio Deus. Ao mesmo tempo, na medida em que, mesmo separados geograficamente, por conta das circunstâncias, lá no tempo de Pedro foi a perseguição, hoje no nosso tempo é a pandemia que força com que muitos precisem ficar em casa, a igreja ainda nas atividades apenas online, mas mesmo com essas distâncias geográficas nós podemos estar juntos na medida em que nós nos aproximamos, nós nos chegamos para Ele. Porque quando nós nos chegamos para Ele, nós inevitavelmente tropeçamos, porque tropeça todo o nosso orgulho, tropeça toda a nossa vaidade, tropeça tudo aquilo que não condiz com a santidade de Deus. Mas aqueles que creem, são aqueles que são obedientes à palavra, são aqueles que por Ele, que depois desse tropeço, são levantados, experimentam esse firme fundamento e por isso podem ser sacerdócios uns dos outros. Quando nós nos aproximamos, nós sabemos quem é Jesus e nós sabemos quem nós somos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, realidade inalterável, inabalável, para nos dar todas as condições de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, que este Jesus Cristo que mudou o nosso viver nos faça andar dia após dia, compreendendo o sentido de comunhão. E que apesar das nossas diferenças, cada um de nós é um tipo de pedra viva que compõe esse lugar da habitação de Deus. Que seja assim, para a glória do nome do Senhor e para a alegria do seu povo. Deus abençoe. Estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração, e a palavra do Senhor no Salmo 33, versos 8 e 9, nos diz assim: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. É o que nos diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, que tem andado conosco nestes dias que temos vivido. Ele é aquele que, por meio da sua palavra, faz tudo acontecer. Nós queremos, antes de terminarmos a nossa celebração, lembrar os irmãos sobre as nossas atividades. Temos tido escola dominical, às 9 horas da manhã, ao vivo, pelo YouTube. Você pode participar lá pelos comentários, deixar seus comentários, suas dúvidas. Temos tido o culto às 10h15. As nossas crianças têm tido escola dominical
às 18h30, todo domingo. Os nossos adolescentes têm se reunido também às segundas-feiras. E na quarta-feira nós temos reunião de oração também pelo aplicativo Zoom, e tem sido sempre uma bênção, você pode participar. Queremos lembrar os irmãos também sobre a importância de remetermos os nossos dízimos e as nossas ofertas para que a igreja possa honrar com os seus compromissos. Deus tem sido bom, tem cuidado de nós, tem cuidado dos irmãos, e por isso mesmo nós temos experimentado essa esfera da bondade do Senhor. Você pode fazer isso de várias formas. A principal delas hoje é o Pix, né? A nossa chave do Pix é o e-mail da igreja, ipriachuelo@gmail.com. Se você desejar, você pode usar este serviço para poder remeter os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor. Também hoje o conselho estará reunido, agora na parte da tarde, para decidirmos sobre a volta às atividades presenciais. Então nós pedimos que os irmãos orem pelo conselho da igreja, que Deus nos dê sabedoria para a condução deste momento. E assim que o conselho tiver posição definida acerca desse tema, então logo nós informaremos pelos grupos da igreja também sobre a decisão do conselho. Então, ore por nós e aguarde que em breve nós teremos notícias a esse respeito. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus pela vida daqueles irmãos que têm vivido, enfrentado dias difíceis, seja por conta da pandemia, ou seja por conta de outras questões. Vamos interceder por esses irmãos e vamos agradecer também porque temos irmãos que estão aniversariando nessa semana. No dia 5, a nossa irmã Nazaré Sena de Freitas celebra mais um ano de vida. E no dia 7, a nossa irmã Luciene Arcanjo Otaviano e também a Fernanda Oliveira Lemos celebram mais um ano de vida. Então esses são os irmãos que estão aniversariando ao longo dessa semana. Deus muito os abençoe e nós então vamos agradecer a Deus pela vida dele. Oremos então com o nosso irmão Harrison. Senhor, nós adoramos o Teu nome, meu Pai. Nós Te damos graça nesta hora, meu Pai, pelos nossos queridos irmãos que estão completando mais um ano de vida, que essa nova etapa, meu Pai, esse novo ano na vida dos nossos queridos, seja de vitória, seja com a certeza, meu Pai, de que o Senhor tem guardado a vida deles e que continuará guardando. Nós pedimos nesta hora, meu Pai, também por todos aqueles, meu Pai, que se encontram enfermos, que têm passado pela prova, meu Pai, de enfrentar doenças, meu Pai, em suas famílias, e que nessa hora, meu Pai, o Senhor possa enviar o Teu consolo, enviar o Teu refrigério, meu Pai, de forma que eles tenham a certeza de que o Senhor tem cuidado deles, meu Pai, e que a Tua vontade, ela é soberana e é boa o tempo todo, meu Pai. Nós lembramos, meu Pai, também dos nossos irmãos que estão passando pela dor da perda, pelas famílias, meu Pai, que têm sofrido perdas, meu Pai, por causa de doenças, por causa da pandemia, por qualquer outro motivo, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor possa trazer o consolo aos seus corações, meu Pai. Que a Tua igreja também seja consolada, porque também nos entristecemos, meu Pai, com a despedida desses queridos, meu Senhor Deus. Mas que o Senhor console os nossos corações, meu Pai, com a certeza de que um dia estaremos juntos novamente, com o Senhor, meu Pai, na eternidade, meu Pai. Traz o consolo, meu Pai, a essas famílias, aos nossos corações também como igreja. É a oração que nós fazemos a Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de encerrarmos a nossa celebração nesta manhã, mais uma vez, palavra de Deus aos nossos corações, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Que seja assim a sua vida, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus. Que Cristo seja a nossa preciosidade. Sejamos nós estas pedras vivas que testemunham acerca do amor e da bondade de Deus. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. O sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer, e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus, seja convosco e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe demais a sua vida, Deus abençoe a sua família, continue se cuidando e em breve, Deus quiser, nós nos veremos. Seguimos em frente, seguimos firmes nas promessas do Senhor, seguimos cheios de fé, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus abençoe, uma boa semana, um grande abraço. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus